Olá, bom dia. Estamos aqui com mais uma edição do podcast O X da Coisa, o podcast que faço com muita alegria e honra. E hoje, entrevistando uma figura muito especial do jornalismo brasileiro, Alex Sonic, um dos comentaristas da TV Uhum. 247, uma TV independente que acompanho desde o início. Bem-vindo, Alex. Olá, Liliane. Olá a todos, muito prazer. Aceitei o seu convite com muita alegria, não é? Vamos falar sobre o que você quiser, pergunta o que você quiser, o que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu não Sabe sim. respondo. Eu quero falar especialmente sobre o seu livro, Alex. Muito bom, já li Uhum. e gostaria de conhecer mais sobre a escrita do seu livro. Sonic, é uma honra recebê-lo no nosso podcast, que estreia também no YouTube. Muito bem-vindo novamente. E para começar, Alex, quem é Alex Sonic? Esse cara aí que você está vendo, né? Esse cara aí, ó, eu já fui assim, como você está vendo na capa, quando eu tinha uns 20 anos, né, 20 e poucos anos, Muito bonito. eu era assim, A foto quem fez foi a minha namorada na época, né? Depois casei com ela, tenho 2 filhos com ela, né? Mas separei, tenho outra. Mas o que eu posso dizer? Eu sou esse cara aí que ficou assim, era aquilo lá. Quando eu vejo minhas fotos, assim, porque tem fotos eu com 7 anos, eu fico perguntando quem é esse cara, né? Também não sei, porque a gente é várias pessoas, não é? Você com 7 anos você é uma pessoa, com 18 é outra, com 20 é outra, com 50 é outra, não é? Não é assim? Sim, sim. E Né? hoje, quem é você? Eu sou um jornalista. Eu sou um jornalista. Agora, com a seguinte ressalva, eu já escrevi vários livros, mas todos com viés jornalístico, todos com uma grande reportagem. Esse meu primeiro livro, que não é uma reportagem, praticamente um romance. É praticamente um romance. Você vê que na capa não está dizendo se é ficção, se é não ficção, não é? Porque o que acontece é o seguinte: o jornalismo, que eu comecei com jornalismo, posso dizer aos 12 anos, que eu fiz minha primeira entrevista para uma revista aos 12 anos. O jornalismo é razão, literatura é emoção. Então, quando você. A grande reportagem, você lê na revista, você lê no jornal. Quando essa grande reportagem vai para o livro, ela não tem essa linguagem literária, mas sim a linguagem jornalística, da razão. E esse livro, durante 50 anos eu tentei escrever esse livro, claro, porque, né, era a minha grande reportagem. Era a minha grande reportagem. Eu sempre considerei, puxa, é a minha grande reportagem. Mas aí eu começava a escrever e não achava que eu estava traduzindo aquilo que eu senti lá dentro. Eu só consegui traduzir aquilo que eu senti lá dentro encarando o meu escrever como literatura e não como jornalismo, porque tem que ter emoção. Então, eu não escrevi hoje sobre aquilo que aconteceu há 50 anos. Não, eu voltei para a minha cela. Eu voltei para a minha cela durante as 4 semanas em que eu escrevi o livro. Eu demorei 50 anos para escrever, mas escrevi, de fato, em 4 semanas. Eu voltei para a minha cela. Foi isso que eu fiz. Então, eu não fiz uma reportagem, né? Ah, eu estava lá
Em 1970, não, eu voltei para 1973, voltei para minha cela, voltei para conversar com meus pais, eu voltei no tempo para escrever como literatura, não é? Muitas pessoas acham que o livro é escrito por um jornalista, logo é uma reportagem. Não, esse livro é um romance, porque ele emociona. Eu escrevi desse jeito, não sei por quê também, aquelas coisas, você vai. Inspiração. Aquela coisa, porque eu não ficava satisfeito como reportagem, porque era frio. Aí, quando eu percebi qual é a diferença da literatura para o jornalismo, é que eu peguei esse touro à unha. Eu escrevi como a gente pensa. Sim, Então, eu escrevi o que eu estava pensando naqueles dias, não o que eu estava fazendo apenas, né? Porque no jornalismo você escreve os fatos, o que está fora, não o que está dentro da pessoa. Essa é que é a diferença fundamental do jornalismo com a literatura. O jornalismo você tem que ser frio, olhando para aquilo, né? Claro, você pode ter reflexões, mas você não vai para dentro da pessoa no jornalismo. E você não sabe o que está dentro da pessoa, né? sim. Foi sempre a minha dúvida, desde pequeno. Essa pessoa que está me dizendo isso, tudo bem, ela está me dizendo isso, mas o que ela está pensando? Será que ela está pensando isso que ela está dizendo? É, E aí, como a história é minha, né? Eu sei o que estava acontecendo dentro de mim. Eu sei até hoje o que estava acontecendo dentro de mim. Eu tenho essa memória, né? Então, foi isso que eu fiz. E eu fiz em vez de dividir em capítulos, como é normal num livro, eu dividi por dias. Dia 1, dia 2, até completar os 45 dias. Eu voltei dia por dia lá para minha cela. O que eu não conseguia antes, talvez para não sofrer de novo, porque quando você volta para lá, é você claro que sabe. você sofre de novo. É claro que eu escrevi esse livro sofrendo, não escrevi esse livro rindo. Verdade. Alex, você poderia nos contar um pouco do contexto histórico em que o livro se passa? Ah, claro, mas era a ditadura. Qualquer democracia, a gente hoje reclama, às vezes, da democracia, né? Só, mas como? Esse Gustavo Lima vai ser candidato a presidente. O Bolsonaro foi presidente, que absurdo. Esse Nicolas, que idiota. Isso que é democracia. Elegem esses caras. Pablo Marçal, veja só, esse Tarcísio, esse Cláudio Castro, nossa, esse Pazuello, como é que votam, como é que elegem esses caras, né? Então, às vezes, as pessoas ficam meio perdidas. Poxa, mas democracia é isso? É eleger esses idiotas, esses imbecis, esses. Né? Eu já vivi em duas ditaduras. Já vivi em duas ditaduras, a ditadura comunista e a ditadura militar brasileira. E garanto, qualquer democracia é É melhor. melhor que qualquer ditadura. Qualquer democracia. E não adianta reformar a democracia. A democracia é isso, é o voto. As pessoas votam nesses caras e tem que respeitar isso aí. Não pode atacar. Eu vejo muita gente atacando a pessoa porque ela votou no Bolsonaro. Não pode atacar essa pessoa. Se a pessoa votou no Bolsonaro, amanhã pode votar no Lula. Agora, se ela é atacada como idiota, ela vai se afastar do Lula. Então as pessoas às vezes se acham heróis porque hoje eu detonei um bolsonarista, mandei um bolsonarista para aquele lugar, puxa, como eu sou legal. Não, não está sendo legal, está afastando esse cara.
Está afastando esse cara. O cara pode votar no Bolsonaro hoje e no Lula amanhã. Pode votar no Lula hoje e no Bolsonaro amanhã. As pessoas não entendem essas coisas. Esse tempo que eu vivi, 1973, era a ditadura militar. Na ditadura comunista, no tempo de Stalin, que eu vivi na Ucrânia, eu via o que estava acontecendo na minha casa. Minha mãe ia para o açougue, saía às 3 horas da manhã. Mas fazia 20 graus abaixo de zero. E ela ia para a fila da carne. Às vezes chegava na hora dela e não tinha mais carne, tinha acabado. Meu pai precisava comer carne. Essa é a realidade. Que as pessoas acham que no comunismo, é tudo bonzinho, vai ser tudo dividido, sabe? Eu não tenho a minha terra aqui no capital, porque é o capitalismo. No comunismo, eu vou ter a minha terra. Não, no comunismo é tudo do Estado. Ninguém tem terra. Stalin matou 30 milhões de ucranianos de fome, porque ele estabeleceu uma cota de produção nos kolkhoz, as fazendas coletivas. Ninguém ganhou terra. E o kolkhoz, que não produzia como era a cota, não recebia sementes. E as pessoas morreram de fome, porque não cumpriram a cota. Isso é ditadura. As pessoas olham a China com o trem mais veloz do mundo, com aqueles prédios enormes. A China é maravilhosa. Só que durante a pandemia, ninguém podia sair na rua e os prédios eram fechados a cadeado. Não sai. Não tem para quem reclamar. Puseram cadeado de fora nos prédios para ninguém sair. E acabou. Qualquer ditadura tira as liberdades de todos, seja a ditadura comunista, seja a ditadura capitalista, que é a ditadura militar. Mas as pessoas precisam saber que o comunismo é um sistema político e econômico ao mesmo tempo. O capitalismo é um sistema econômico. A democracia é um sistema político. O comunismo não permite a democracia, porque ele é um sistema político e econômico. Só existe um partido na ditadura comunista, que é o Partido Comunista. Não há outros partidos. Então, sempre o Partido Comunista ganha. Tem eleições lá indiretas, como tem na China e tal. Então, o comunismo é um sistema político e econômico. O capitalismo é um sistema econômico, a democracia é um sistema político. A democracia só é compatível com o capitalismo. Ela não é compatível com o comunismo, ou socialismo, como queiram chamar, porque o comunismo não cogita de alternância de poder, porque é planificado a longo prazo. Ele não admite alternância de poder. São planejamentos de 50 anos, de 30 anos, que não podem ser interrompidos. Por isso não admite alternando, não porque eles sejam maus. O mundo não é dividido em bons e maus, como as pessoas que são viciadas em internet pensam, né? Não é assim. Ou o cara é mau, ou o cara é bom. Na internet, assim, vou atacar o mal e vou elogiar o bom. Esse é bom porque ele é bom sempre. Aquele é mau porque é mau sempre. Isso é uma idiotice. Isso é uma idiotice. Entendi. Viva a democracia, né? Então, na ditadura militar, eu nunca fui militante de esquerda na ditadura militar, nunca fui de nenhum grupo, entendeu?
esse livro não é o livro de um militante. O que se vê muito nos livros sobre a ditadura são livros de militantes que foram presos. Eu não. Eu nunca fui militante. Não consigo seguir a disciplina da militância, de partido, entendeu? Qualquer partido. Eu não sou, nunca fui de nenhum partido, não sou militante. Não sou, não tem nada a ver comigo. Tem gente que tem vocação para isso, vai ser militante, defende causas. Eu não, eu era simplesmente um estudante, evidentemente que eu era contra a ditadura, porque não dá para ser a favor da ditadura. Eu era estudante, fazia poesia, sonhava em ser jornalista, né? Sonhava em ser jornalista. Eu escrevi pela primeira vez em revista aos 12 anos, Uau! entrevistando o maior sucesso da televisão da época era o Palhaço, era o Arrelia, em São Paulo. No Rio era o Carequinha. Os palhaços eram os ídolos da TV. Não sei se você lembra, se você é dessa. Acho que você não é. Você não lembra disso. Mas na minha época, eu com 12 anos, meu ídolo na televisão era o Arrelia. Aqui em São Paulo tinha o Arrelia na TV Record e o Fusaki e o Torresmo na TV Tupi. Eram os dois programas mais assistidos, que as crianças adoravam. Não tinha novela, não tinha essas coisas todas, né? Eu fui entrevistar o Arrelia para uma revista que tinha um concurso, assim, escreva a sua cartinha para entrevistar o seu ídolo. E a minha cartinha foi sorteada, eu fui entrevistar o Arrelia. Eu tinha 12 anos, outro dia mandaram a revista para mim. Eu Ah, bacana. era um pirralho, assim, tem a minha foto lá com a Arrelia e tal. Aí depois, quando eu tinha 16 anos, aí fiz minha primeira reportagem profissional, ganhando dinheiro, na última hora. Primeira reportagem, uma reportagem de uma página inteira, com meu nome. Eu era estudante, colégio de aplicação, com 16 anos. Eu sempre fui muito ligado a jornal. Imagina, a última hora, era a última hora dominical, não era mais a última hora do Samuel Weiner. Era a última hora que foi comprada pela Folha e a redação ficava ao lado do prédio da Folha, num prédio menor. E eu não conhecia ninguém. Claro, tinha 16 anos, como é que eu ia conhecer algum jornalista, né? Eu simplesmente fui até lá na redação, bati na porta, o porteiro falou, você quer falar com quem? Eu falei, quero falar com o chefe. Eu não sabia nem o nome do chefe. Eu quero falar com o chefe, o cara me deixou entrar. Veja como era a época. Aham. Veja como era a época. Naquela época, era assim. Ah, o chefe, então vai lá. É aquele ali, ó, vai lá. Não tinha interfone, não tinha crachá. Daí eu chego lá na mesa do chefe, entendeu? Aí o chefe pergunta o que você deseja, né? Assim, ele não foi, o porteiro não foi avisar o chefe, ó, tem um cara aí querendo falar com você. Ele só fala para mim, vai lá, é aquele ali, ó. E sabe quem era? Aquele ali era o Alberto Helena Júnior. O Alberto Helena Júnior ficou muito famoso porque anos antes ele tinha feito uma reportagem para a revista O Cruzeiro, que era a maior revista do país. Ele e, se não me engano, mais 2 ou 3 jornalistas tomaram LSD. Não sei se a turma de hoje conhece, ácido lisérgico. É uma droga. Era a droga lisérgica e tal. Então, eles, né, fizeram esse experimento. Os primeiros brasileiros e tal, que tomam isso daí, contam a sua experiência. O Alberto Helena foi um desses caras, entendeu? Então ele ficou muito famoso e tal. E aí, nessa época ele dirigia A Última Hora, me recebeu e me deu um freelancer na hora.
Ah, tá bom, então, ó, vai fazer matéria sobre os problemas dos telefones, né? Tinha os problemas com os telefones, né? Depois me deu outra matéria as telenovelas. A grande emissora das novelas era a TV Excelsior. Depois todo o elenco da Excelsior foi para a Globo. Aí era Tarcísio e Glória, Francisco Coco, e tinha Leila Diniz. Eu passei uma semana lá, era na Vila Guilherme, aqui na Zona Norte de São Paulo, os estúdios e tal. E também eu entrava no estúdio, entendeu? Imagina se hoje um jornalista vai entrar no estúdio de novela. Você acha isso possível? Vai entrar no Projac? Não passa nem na portaria. Mas na época não, eu entrava no estúdio, andava pelo estúdio. Eu era um pirralho de 16 anos fazendo um freelancer para a última hora, não era um jornalista. Andava lá nos corredores, falava com o diretor, falava com a Leila Diniz, com a Glória Menezes, sim, tranquilamente, não tinha assessor. Não, você tem que falar com o assessor. Né? Hoje, você consegue falar com alguém? Vai falar com a Anitta. Você acha que você consegue? Você tem que passar por umas 3 assessorias para chegar na Anitta e você vai. Talvez algum assessor vai dar resposta como se fosse ela por e-mail. Naquela Exato, época, não, entrava no estúdio, falava com os caras, sentava no bar com os caras, entendeu? Então, tinha legal. todo esse lado maravilhoso do Brasil e, por outro lado, tinha a ditadura. Então, o que acontecia? A gente não vivia a ditadura, né? A gente vivia o amor livre. Você entendeu? A gente Sim. não. Eu só via a ditadura quando eu cheguei no DOI-CODE. Aí que eu vi a ditadura, porque eu ouvia história sobre o DOI-CODE. Né? Mas uma coisa é contar, mas será? Mas acho que está exagerando, não pode ser, né? E Não é outra é viver, né? possível. Eu só vi o que era quando eu cheguei lá. E era pior do que todos os relatos que eu tinha ouvido, justamente por isso, porque os relatos não têm a emoção de você estar lá dentro. Assim, entregue a qualquer coisa, Deixa eu né? pegar um gancho na sua fala. Então, como É, foi a experiência de escrever sobre momentos tão dolorosos? pois então, eu olha que coisa incrível, né? Aconteceu a pior coisa da minha vida, né? Foi ser preso do acorde. Não tem coisa pior, imagina. Não tem nada pior, né, do que acontecer isso. Quando eu saí de lá, é que as coisas foram acontecendo na minha vida. Olha só como é a vida. E quando eu saí de lá dentro, eu passei o tempo todo fazendo poesias. 45 dias, foram 45 poesias. Saí de lá. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi passar para o papel as poesias, que eu tinha só na cabeça, que eu memorizava todos os dias, como naquele livro, Fahrenheit 451, que as pessoas, né, que os livros iam sendo queimados, as pessoas memorizavam os livros e passavam de um para o outro. Eu também memorizava as minhas poesias, passei as poesias para o papel, depois imprimi uns livrinhos com as poesias. Saí vendendo na rua, nos bares, nas praças e tal. E depois montei um recital com essas poesias, no Teatro de Arena. Eu aluguei o Teatro de Arena por 3 segundas-feiras para fazer o recital. E para promover o recital, não ia ter espaço na grande imprensa. Né? Ó, o cara saiu da prisão, fez poesias e era ditadura, era censura. Aí um amigo meu me levou no Ex. O Ex era um jornal
chamado, na época, imprensa nanica, ou imprensa alternativa. Ele falou, vai lá, não, vamos lá, eu vou te levar lá no ESO, eles vão publicar, vão divulgar o teu recital. E eu fui lá com o Gabriel Bonducci. Chego lá, encontro um cara com quem eu tinha trabalhado já no Jornal da Tarde, eu já tinha trabalhado, mas trabalhado como sem grana, sem nada, como estagiário. E também reencontrei um cara que eu tinha conhecido numa filmagem. Eu estudei cinema, não estudei jornalismo, estudei cinema. E eu tinha tido um atrito com esse cara. Daí cheguei naquela redação, vi o cara, falei, ih, isso não vai dar em nada, né? O cara vai lembrar, teve um bate-boca com ele e tal, o cara vai. Mas não, ao contrário. O cara falou, não, então é o seguinte, escreve aí, anota você mesmo, né? Escreve você mesmo. Porque o cara que era do Jornal da Tarde falou assim, não, esse cara sabe escrever, manda ele escrever. Não vai perder tempo escrevendo, manda o cara escrever. Eu sentei lá na máquina e escrevi. Aí o cara pegou o texto, falou, quer trabalhar aqui? Você vai ganhar tanto, vai começar amanhã. Você entendeu? Então, meu primeiro emprego remunerado foi porque eu tive no doicode. Se não tivesse sido preso, que foi a pior coisa que aconteceu, não ia acontecer a melhor coisa, que foi, imagina, você de repente está empregado, sem pedir emprego. Eu nunca imaginei que eu ia lá e o cara ia. Não, eu fui lá para divulgar o negócio do recital. Então, consegui o emprego, sem pedir. Depois fiz o recital e um dos caras que assistiu o recital foi o Paulo Caruso. E o Paulo Caruso me convidou para trabalhar com ele, por causa do recital. Eu também, sem pedir nada. Então, comecei a trabalhar com o Paulo Caruso, né, fazendo os textos das histórias dele e etc. Através do ESO, conheci o Mino Carta, porque no ES, quem trabalhava no ES eram os caras que tinham fundado a Realidade, que foi aquela super revista aclamada e tudo, né? E eram os caras da Realidade. Então eu conheci, logo de cara, a nata do jornalismo. Eram os caras que estavam lá em cima. E através dos caras, conheci outros caras que estavam lá em cima. E tudo isso porque fui preso, né? Como seria se eu não tivesse sido preso? Não sei. Mas tudo foi acontecendo depois que eu saí daquilo, né? Que eu saí daquela. Nem sei qual foi a pergunta que você fez, mas não sei se eu respondi. Eu respondi o que você quis saber, se não, pergunta de novo, eu respondo. Respondeu, mas eu falei mais sobre a dor nos momentos que você estava preso. É Foi claro, lidar com a dor, mas escrever nesses momentos, foi uma fuga, foi uma maneira de fazer com que ficasse menos doloroso. não, 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 não. Não, é o seguinte, eu queria. Eu não queria deixar de mostrar o que aconteceu comigo lá no Doicode. É isso que sempre me moveu. Mas um dia, então, como você já disse, eu trabalho lá no 247, na TV 247, e também escrevo. Eu tenho coluna diária lá no 247, no Brasil 247. E um certo domingo, eu não queria comentar nenhum assunto do que estava rolando, sei lá. Aí eu falei, vou escrever sobre o doicode. Domingo, tem espaço, tem tudo. Daí escrevi. Mas não no formato do livro. Escrevi. Aí teve muita repercussão.
E o Luiz Fernando Mediato, que é o dono da Geração Editorial, falou para mim, pô, tá tendo muita repercussão esse negócio que você escreveu. Faz um livro. Eu falei, estou tentando, assim, eu não consigo. Não, mas faz agora, faz que está bombando esse texto. Então, eu ainda, sem ter o formato, resolvi escrever, mas o formato veio à medida que eu fui escrevendo. Então, é evidente que, como eu já falei, o jornalismo é o distanciamento. Você tem que estar distanciado dos fatos para transmitir aquilo. A literatura, você tem que estar lá dentro. Então, eu voltei ao doicode. É claro que eu sofri o tempo todo que eu escrevi esse livro. Foram 45 dias em que eu voltei àquela condição. Então, foi um trabalho. Não foi para me livrar daquele sofrimento. Eu sei que sempre que eu voltar para lá, eu vou sofrer de novo. Então, o livro não vai me livrar do sofrimento. Não vai. Mas eu quis deixar um livro como o meu testemunho. Porque até então eu achava, Liliane, mas para que eu vou escrever? Tanta gente já escreveu. Tanta gente já escreveu. O que eu vou ter de novo para escrever? Daí eu percebi que o que eu tinha de novo era isso. Era o que eu sentia. Era isso que os outros livros não transmitiam, porque livro de militante fui lá, me torturaram no pau de arara, não sei o quê, né? E eu não fui torturado, quer dizer, torturado no sentido clássico. Evidente que me deram um soco. Bom, isso está no livro, vocês vão ver. Mas nesse sentido clássico, assim. Mas não basta você não passar por uma tortura como ela é para se sentir torturado, porque a cada momento podia acontecer alguma coisa. Eu não tinha nenhuma defesa, eu não tinha nenhum advogado, não tinha ninguém para dizer, não, não façam nada com ele. Então é evidente que o fato de estar lá já é uma tortura. Eu falo, imagina, os caras te sequestram na tua casa. É isso que é uma ditadura. Não precisa ter um mandato judicial, né? Aqui, tem a Lava Jato. Sim, mas pelo menos tem um mandato. Ninguém, nem o Braga Neto, nem Bolsonaro, nem ninguém vai ser retirado de casa sem mandato judicial. Mas naquela época, o cara tocava a campanha na tua casa às 6 da manhã, com metralhadora e tchau. Sem dizer para onde eu vou te levar. Não, para onde o senhor vai me levar? Não tem pergunta, não tem. É isso que é a ditadura. Né? Todas as ditaduras são assim. Na Venezuela é assim. Os caras levam e prendem. Né? Porque você vê, por exemplo, o que está acontecendo agora. O Maduro vai tomar posse dia 10. Ele está dando uma recompensa para quem localizar o cara que perdeu a eleição, Edmundo Gonzalez. Está dando recompensa. Isso do tempo do Bang Bang, né? Procura-se vivo ou morto. É assim Verdade. que agem os ditadores. Não precisa passar pelo STF, pelo nada. O ditador fala, recompensa para capturar o cara. Capturar o cara, porque ele está dizendo que ele ganhou a eleição. Ele não está ameaçando o Maduro. Você viu Gonzalez dizer, vou jogar uma bomba no Maduro? Não, né? Mas ele já é taxado de extrema-direita pelo Maduro, ele é extrema-direita, então, né, não pode. E tem uma recompensa. 100 mil, não sei o quê, para capturar o cara. Assim, Complicado. assim é que agem os ditadores, e assim é que era.
em 1973, até acabar, até 85. E muita gente reclama assim, mas o Tancredo, foi eleito numa eleição indireta. Porra. É. Mas foi assinada uma anistia para todos. Pô, estavam os presos morrendo Verdade. nos Pois cárceres. é. Você ia negar anistia aos torturadores? Não, não vamos querer anistiar, deixa os caras morrendo. Eles querem morrer. É, verdade. A dor psicológica foi grande, né, Alex? Claro, é claro, mas imagina, as pessoas. Mas veja só como são as coisas, como é o ser humano. Os torturadores também tiveram problemas psiquiátricos. Eu conheci psiquiatras de hospital militar que tratavam de torturador, porque aquilo ali não sai da cabeça. Não sai. Não dá para você imaginar, assim, não, o cara torturou ali, tal, mas não, aquilo fica na cabeça do cara, e o cara fica com problemas por torturar. Não só o cara que é torturado, imagina, evidente, o cara que é torturado, porra, não, não precisa nem dizer. Mas às vezes as pessoas acham que o torturador passa incólume. Não, não passa. Muitos acabam com problemas psiquiátricos. Você imagina o que é uma cena de tortura? O cara nu, amarrado, e 6 pessoas batendo no cara e dando choque, e o cara urrando. Porra! Você acha que isso não fica gravado na mente do torturador também? Impossível Fica. esquecer. Fica Não, assim. não tem como. É gravação. Não dá para deletar. Você ainda sofre com essas lembranças? Não, não, porque eu não fico lembrando disso. Eu não fico lembrando disso. Se eu lembrar disso, é claro que eu vou sofrer. Mas eu não fico lembrando, né? Inclusive porque já estão no livro. E eu nem sei o que eu escrevi no livro, você entendeu? Como é Eu que não é? lembro. Se você me perguntar o Você que não eu lembra? escrevi, eu não lembro. Não lembro. Eu fui escrevendo, mandei para o editor. Quando ele voltou para mim para revisar, tá bom, foi revisar, dar uma olhada, eu nem quis mais ler. Nunca mais li. Eu confesso que algumas partes eu não li. Achei muito doloroso. Pois é, Eu passava. mas é isso que é, Imagina quem né? viveu, né? É isso que eu estou dizendo, literatura é emoção. É, Se fosse uma reportagem, não teria esse impacto. verdade. Eu chorei, eu ri, eu fiquei com raiva, eu discordei, eu briguei com você, eu fiquei querendo saber quem era a pessoa da cela, que até, eu não sei se está viva, está viva? Seu Não colega sei, está vivo? Você não não sabe mais sei, dele? nunca mais vi. Que angústia é Eu isso? nunca mais vi ninguém, nenhuma daquelas pessoas. Não sobreviveram, né? Parece que não sei, eu não sei se está vivo, se não está vivo. Eu nunca mais tive contato, porque você imagina, eu saí da prisão, mas aquilo era uma ditadura, então Não eu não tinha queria ter como, né? contato com ninguém sabe, eu não ia mandar cartinhas, coleguinha, como é que você Tô está? bem. Você entendeu? Aham. Não tinha como, né? Apesar de montar um espetáculo com as poesias e tudo, mas eu não dizia que eram poesias do Toy Code. Tanto que eu me Ah, apresentava numa camisa de força, como se fosse um hospício. É entendi. evidente, eu não ia teatro de arena.
Teatro de Aham. Arena, era um teatro famoso. Lotou, todas as sessões lotadas. Eu não ia dizer, não, os caras me prendiam de novo. Já, agora você vai, filho da puta. Agora Volta, tem motivo, tá vendo? Você, agora tá volta. vendo? Agora. Não, eu era um louco no hospício e tal, com a camisa de força, esse que era o espetáculo. Então, é evidente que não ia querer ter contato com ninguém que ficou preso comigo. Ó, como vai? Mas nem ouviu falar depois nada, nunca mais. Não, esse cara escreveu um livro depois, Ah, né? Algumas pessoas, né, depois, quando a ditadura acabou, algumas pessoas me contavam, não, agora ele está em Palmas, tá? ok. Mas eu nunca tive Contato. contato, né? Nunca tive contato com ninguém daqueles personagens, nem da tortura, nem as vítimas da tortura, ninguém. Para quê, né, Alex? Alex, como você acredita que a memória e a reflexão sobre os períodos sombrios da nossa história podem ajudar a nossa sociedade atual? Não, podem ajudar para conhecer, para saber o que é, porque hoje está uma confusão. Tem gente que acha que ditadura é legal, né? É, Tem gente infelizmente. que acha mesmo, diz, não, aí a ditadura dá um jeito, arruma as coisas, vai ser tudo em ordem. Porque está uma confusão, né? A internet facilitou a comunicação, mas também abriu as portas para qualquer um. Tem gente semi-analfabeto, não sabe nem escrever e dar opinião sobre Gaza, sobre a Rússia, como se fosse, né? Os jornais, por mais críticas que se façam aos jornais, os jornais têm editores. O cara escreve um texto, o editor lê. Não, aqui está errado, aqui você corrige. Internet, não, ninguém corrige. Você fala qualquer coisa. Então, a democracia não é isso está errado. E pessoas que não têm nenhuma formação, falam besteiras. E outros escutam aquilo como se fosse verdade, mas está impresso. Tudo que está impresso parece bom e certo. Então há muita confusão sobre o que é democracia, sobre o que é ditadura. Qualquer democracia é melhor que qualquer ditadura. Porque na ditadura acaba a liberdade. Meu pai trabalhava numa fábrica de tintas. Ele não podia mudar de emprego, porque o salário era igual para qualquer, não tinha esse negócio. Mas no capitalismo os salários são baixos e os trabalhadores são explorados. Sim, são explorados pelos patrões. No comunismo, explorados pelo Estado. Meu pai não podia procurar e nem fazer greve. Você vê greve na China? Alguém faz greve na China? Você viu o caso dos operários aí da BID, semi-escravidão, que vieram Eu da li, China? eu li. No entanto, eu vejo nas redes sociais, como a China é maravilhosa, não é? Não é verdade? As pessoas Sim, acham que a China é maravilhosa, mas vocês acham que um na China não exemplo tem de fome? sucesso. Vocês acham que as pessoas vivem naqueles prédios só? Claro que tem bilionários na China. A China é um regime híbrido, mas é controlado pelo Partido Comunista. Não tem outros partidos na China. Nem, nem você pode pedir que tenha outros partidos. Vai ver se na China você pode dizer, está fazendo falta um partido aqui. Aqui você pode. Mas as pessoas acham que o Brasil, isso aqui não presta. Tá bom, claro que tem muitos problemas, muitos defeitos. Mas tem que olhar os outros países também. Você acha que os Estados Unidos é a maior potência? Todas as pessoas vivem bem? É claro que não. Não, É evidente que não.
Mas na China também não. E aqui eu vejo muito mais críticas aos Estados Unidos do que ao Irã, que é onde se corta a mão do ladrão. Ou da Arábia Saudita. Não, os Estados Unidos é o pior país do mundo. Não é? Mas a China é maravilhosa. Vai ver quantos prêmios Nobel tem os Estados Unidos. Ou isso não quer dizer nada. Claro que quer dizer. Não, os Estados Unidos é o demônio. É o que está nas redes sociais hoje. As pessoas Verdade. preferem a China. Se tiver uma guerra entre China e Estados Unidos, vão torcer pela China. É. Vão torcer pela China, sem saber o que é a China. Eu fico impressionado que o Brasil tem mais comércio com a China do que com os Estados Unidos. Estados Unidos, o navio cargueiro leva 6 dias para o porto mais próximo. Para a China é o triplo. Imagina os custos disso. Como é que pode ser vantajoso a China ser o maior parceiro comercial do Brasil e não os Estados Unidos, que está aqui mais próximo? E o que vai acontecer agora com Trump é que o aliado dele na América Latina vai ser a Argentina. Então, tudo que ele puder fazer para prejudicar o Brasil e favorecer a Argentina, ele vai fazer. Nas tarifas e etc. E aqui vão continuar elogiando a China, o Xi Jinping, a Dilma Rousseff, que está lá com Xi Jinping, é um orgulho. Não sei se eu respondi, foi isso que você perguntou. Alex, a gente está indo para o final. Eu queria que Uhum. você me desse uma mensagem. Qual mensagem você gostaria que os leitores levassem consigo após ler o seu livro? Não, o que eu queria é que as pessoas entendessem que o mais importante de tudo na política é a tolerância. Eu queria que as pessoas entendessem que sempre vai haver pensamento de direita e pensamento de esquerda. Um não vai aniquilar o outro, nunca. É preciso conviver a direita com a esquerda. E para conviver é preciso parar de atacar, de xingar, de insultar quem não pensa como você. Porque você não está respeitando a liberdade se você insulta os caras. Você não pode insultar o cara votou no Bolsonaro. E ele não precisa ser tão idiota como o Bolsonaro para votar no Bolsonaro. Pode ter votado por outra razão. Mas o que se vê são provocações. Né? O que era a direita que começou com isso, com o Bolsonaro, envenenou as redes sociais, hoje a esquerda faz a mesma coisa. Olha como eles são idiotas, olha como são. Tá vendo? Ah, matou, tá vendo? É Bolsonaro. Ah. Tem que haver convivência da direita com a esquerda, parar com esse negócio de insultar, de querer acabar com o. Não, hoje eu vou na minha rede social, vou acabar com aquele cara, vou acabar com o Moro, vou acabar com. O cara foi eleito. Elegeram o cara. Ah, mas o que elegeu o cara foram os idiotas. Bom, Mas elegeram. vai mudar os idiotas? Você quer mudar os eleitores? E muita gente fala assim, mas esse governo não dá educação política, porque o pobre não pode ser de direita, porque tem que educar. Mas, porra, educar, tem que alfabetizar. O Brasil é um país que tem 10 milhões de analfabetos, Verdade. no século XXI. E os caras falam em educação política. Porra, os caras não sabem escrever. Não, está faltando a educação política, porque o pobre tem que votar na esquerda, o pobre não pode votar na direita. Isto é impossível.
Eu não vejo o governo se preocupar com os analfabetos. Tem 10 milhões, fora os que são alfabetizados e que não sabem Que não escrever, sabem não ler nem sabem, escrever. né? É. Então a gente não está no século XXI no Brasil. Que isso aí na Europa acabou faz tempo. Você acha que na Europa tem algum analfabeto? Não, os caras falam a língua do país e o inglês. Ou a língua do país, o inglês e o francês. Qualquer lugar da Europa. Não precisa ser rico. Então, é isso. Né? As pessoas precisam ser mais tolerantes, entender o outro. Não partir para agressão logo. Ah, eu vou agredir o fascista. Você está fazendo uma coisa que o fascista. Não confundir as coisas, não confundir nazismo, fascismo com violência. Todo nazista é violento, mas nem todo cara violento é nazista. O nazismo é exterminar os judeus. A Alemanha vivia uma crise. Todo mundo sabe aquelas fotos dos caras carregando os marcos em carroças porque a inflação era imensa. Então Hitler ficou popular porque responsabilizou os judeus pela crise na Alemanha. Matando judeus acaba a crise. Isso está no Mein Kampf, está no livro dele. E aí, aqui no Brasil, chamam. Não, o Bolsonaro é nazista. Não é nazista. Ele é um cara violento, idiota, imbecil. Mas nem todo cara violento é nazista. Não, é. Então, o cara é violento, o cara é um idiota, o cara é um golpista e etc. Pode chamar o cara do que quiser. Mas o nazismo é outra coisa. O fascismo é outra coisa. Integralismo. Você pode chamar o cara de herdeiro do integralismo. É mais correto do que chamar o cara de nazista. Então, eu gostaria que as pessoas definissem melhor os conceitos, as pessoas, e que não esperassem, porque você veja, o governo, união e reconstrução, não tem que esperar o governo pacificar. A pacificação começa com cada um. Começa você pacificando, em vez de insultar. Tem gente que acorda já, diz, ó, quem é meu inimigo hoje? Esse aqui é o Começa em mim, canalha, né? é o canalha, esse aqui merece o inferno. Isso aí não vai Respeito, né, resolver Alex? nada, isso não vai resolver nada. Você xinga o cara te xinga de volta, você xinga o cara de volta, você vai fazer o quê? Vai desafiar para um duelo? Não. É assim, ó, quando você insulta alguém, você praticamente obriga o cara a te insultar. A revidar. Quando você elogia alguém, você praticamente obriga o cara a te elogiar. Então você escolhe. Tá certo. Alex, foi um privilégio receber o nosso podcast. E eu vou te elogiar. Você é muito, muito, muito legal, muito simpático, muito ponderado, uma simpatia realmente. Encerra para nós e fala como é que a gente adquire esse livro tão interessante, tão legal que eu já li. Puxa, muito obrigado, Lidiane, muito obrigado. Prazer todo meu de estar aqui com vocês, com o teu público, com você. O meu livro, ele está em todas as livrarias do Brasil, está na Amazon, e também vocês podem comprar de mim, porque aí eu mando com autógrafo. Então eu tenho essa facilidade, porque meu editor ofereceu essa possibilidade. Olha, se você tiver livros autografados, nós falamos, então, quem quiser pode comprar comigo. O meu e-mail, não sei se você consegue escrever aí, Alexander Solnik, Vou tentar, arroba, né? não, Alexander meu nome inteiro é Alexander, Donic, não, arroba arroba,
gmail.com. gmail.com. Isso, Tá. é só escrever para esse e-mail, daí eu dou todas as coordenadas e tal, é o meu Pix também, é o mesmo preço da livraria, né? A livraria está vendendo a R$ 60, é o mesmo preço, e mais a taxa do frete. É o frete, não sei se você sabia, tem um frete dos Correios só para livros, que é Não. R$ 10 para todo o Brasil. Só para livros, é. Para qualquer lugar do Brasil, longe, perto, R$ 10. Eu também não sabia, fiquei sabendo porque toda hora tem que mandar livro, e aí você sabe, o Sedex é metade do preço do livro. Então É. inviabiliza, pô, vou pagar. Mas não, tem esse frete módico dos Correios, apenas R$ 10 para qualquer lugar do Brasil. Então, são R$ 60 do livro, R$ 10 do frete, autógrafo, né? E, e é isso. E muito obrigado, Quem Liliane, agradece mais uma sou vez, eu. né? É tão difícil encontrar espaço para livros, e o livro fica famoso por causa de filme, como ainda estou aqui. É. Quando o livro foi lançado, não teve essa mídia toda, mas aí tem um filme e tal, o filme é maravilhoso, ganhou prêmios e tal, aí o livro, né, vem junto, aí tem espaço na mídia e tudo, né? Só nessas ocasiões. Então, agradeço muito por o espaço que você deu, tá certo? Certo. E parabéns aos seus ouvintes por terem o bom gosto de assistir um podcast desse nível como o seu. Obrigada. Quem agradece sou eu, Alex. Muito, muito, muito obrigada. Gostou da entrevista? Se Claro. inscreve no canal Ah, você está e perguntando para compre. mim. Ah, você gostou, né? Eu também, Alex. E compre o livro do Alex, viu, Alex? Foi show. Tchau, tchau, Beleza. Alex. Muito obrigado. Tchau.